Peço que os senhores vereadores uma certa levantem. agente. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência pede à nobre vereadora Lu Bogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Por se tratar da terceira sessão do mês, ouviremos agora o hino à Limeira. Origem uma linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, Maria, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores, as indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, Maria, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores, povo amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, Maria, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Podemos se assentar, por favor. Essa presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, suspensão dos trabalhos por 1 minuto. A sessão está suspensa por 1 minuto. Aos A 25 sessão está anos, se tornou reaberta cadeirante ao e primeiro decidiu secretário estudar da para um chamada. concurso como forma de... Aloísio Andrade. Presente. André Henrique, o Tigrão. Presente, excelência. Antônio Franco de Moraes. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro Moraes. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Faride. Presente. José Roberto Zé da Mix. Dr. Júlio. Presente. Lu Bogo. Presente. Luiz Fernando Silveira. Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão.
Esta presidência coloca em votação as atas do dia 26/1 e 29/1 de 2015. Alguém deseja discutir a presente votação? Não havendo a votação. Com a palavra o vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, não, eu estava anotando lá que na ata do dia 29 foi colocado programa Fatos e Notícias e na verdade foi no programa Em Cima do Fato. Que dá para fazer a correção? Essa presidência solicita a secretária, aliás, ao expediente para que tome providência com respeito à colocação do primeiro secretário. Então, a votação da ata do dia 29/1 fica para ser votada na próxima sessão após a correção. E vai estar em discussão a ata do dia 26/1 de 2015. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 26/1 por todos os senhores vereadores presentes no plenário. E esta presidência comunica à casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 9 de fevereiro de 2015 a 15 de fevereiro de 2015. Adélia Marostegã Bong, Alacir Frederico Rossini, Alaor Domingos, Antônio Aparecido Kel, Antônio José de Souza, Antônio Rodrigues, Aparecida Maria Tófolo Cangiani, Aparecida Marques das Neves Camargo, Doracia Aparecida dos Santos Afonso, Douglas de Jesus Uzeto, Edeni Lavoura de Almeida, Geraldo de Paula Oliveira, Guilherme Salvogin, Guimar Cremonese Casavecchia, Helena de Almeida Camargo Tonasca, Januário Marques Primo, Jefferson Araújo Benjamin, Joana Maria Conceição Pancini, João Rodrigues dos Santos, José Antônio Primo, José Nicoleto, José Rosa da Silva Filho, Luzia Aparecida da Silva, Maria Aparecida de Andrade Ferreira, Maria Conceição Bachega Talpo, Maria de Lourdes Domingues, Maria Lúcia dos Santos, Murilo Vasconcelos Maia, Oscar Antônio Granço, Roldão Barbosa Godoy, Rubens Guimarães, Sidney Pereira da Silva, Tereza de Lima Gonçalves, Zulmiro Dias. Essa presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente, começando com as matérias recebidas do senhor prefeito. Aqui, né? Senhor presidente, não temos matéria do senhor prefeito hoje. Então, por favor, proceda à leitura das matérias recebidas dos senhores vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Uma questão de ordem, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, na verdade eu gostaria de solicitar a inversão de pauta para que fosse lido o requerimento 178, que é indicado à mesa dessa casa, para, como se trata de assuntos de dengue, e que eu gostaria do auxílio da Comissão de Saúde dessa casa, eu gostaria de, se possível, fizesse essa inversão na pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Só para confirmar. Uma questão de ordem ao vereador José da Mix. Só para confirmar a presença. Confirmada a presença do vereador José da Mix. Pelo regimento, nós temos que proceder à leitura dos projetos e logo em seguida vamos analisar o requerimento de Vossa Excelência. Por favor, primeiro secretário, a leitura dos projetos recebidos dos senhores vereadores. Projeto de Lei 31/2015. Autor, vereadora Lucinês Bogo.
A Lubogo, inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira o Dia do Carteiro. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 32/2015, autor vereador Nilton dos Santos, dispõe sobre a doação de sobras de materiais de construção oriundos de construtoras e obras particulares para pessoas carentes e entidades beneficentes e dá outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem ao vereador Luizinho da Casaquil. Quero só registrar minha presença. Obrigado. Registrada a presença do vereador Luizinho da Casaquil em plenário. Substitutivo ao projeto de decreto legislativo número 29/2014. Concede o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Roberto Augusto das Neves. Autor vereador Ju Negão. Substitutivo do projeto de decreto legislativo 29 prejudica o item 2. As comissões competentes. Não há mais projeto, senhor presidente. Partamos então agora para a análise do requerimento da vereadora Érica Tanque para a inversão de pauta. A sessão está suspensa por 1 minuto. Continuar sua carreira. Eu fui nesse intuito, estudando, passei em alguns O requerimento da concursos. vereadora Érica Tanque, aliás, a sessão está reaberta. O requerimento da vereadora Érica Tanque para a inversão de pauta e a leitura do requerimento 178 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os senhores vereadores em plenário. Ao primeiro secretário para a leitura de acordo com o requerimento da vereadora. Requerimento 178/2015, de autoria da vereadora Érica Tanque. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado à mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira para que determine a Comissão Permanente de Saúde para que oficie os hospitais da cidade a prestar esclarecimentos às seguintes indagações. Estão sendo adotadas as medidas recomendadas pela Secretaria Municipal de Saúde através da Recomendação Sanitária 1/15, em vigor desde 9 de fevereiro? Quantas e quais são pontualmente essas medidas adotadas? Há a possibilidade desta comissão acompanhar os trabalhos e medidas adotadas? Justificativa. Considerando a epidemia de dengue que Limeira enfrenta atualmente, a Recomendação Sanitária 1/15, publicada no Jornal Oficial do Município no último dia 14 de fevereiro, traz uma série de recomendações da Secretaria Municipal de Saúde a serem tomadas de forma urgente por todas as instituições que têm autorização para atuação privada na área da saúde. Entre elas estão a capacitação dos profissionais para atender os casos de dengue e chikungunya, a criação de centros de hidratação regionalizado, a intensificação à assistência domiciliar e a realização de todos os exames necessários para o diagnóstico e tratamento em rede própria ou conveniada. Porém, há informações de que hospitais estão encaminhando os pacientes ao hospital de campanha contra a dengue montado para atender os casos confirmados, contrariando a determinação da Recomendação 1/15. Essa informação foi confirmada por mim quando estive neste hospital na manhã desta quarta-feira, 18 de fevereiro, e pude constatar que muitos alegam ter sido encaminhados até lá pelos hospitais particulares. Além disso, a imprensa local notificou amplamente a morte de uma mulher no último dia 16, quando foi liberada após passar por um hospital particular e receber o diagnóstico positivo para dengue no dia 13. Seu quadro de saúde piorou, a família a levou de volta a esse hospital, que a encaminhou para o hospital de campanha, criado para atender casos leves e de hidratação, consulta e coleta de sangue, sendo os casos mais graves devendo ser atendidos pelos hospitais do município,
Também conversei com a coordenadoria do SAMU, que me informou que o caso foi infarto e que já chegou infartada no hospital de campanha. Um infarto extenso e mesmo com toda a assistência e aparelhagem. Não haveria como reverter esse quadro. Plenário, vereador Vitório Bortolã, 18 dias do mês de fevereiro de 2015. Vereadora Érica Tanque. O requerimento 178 está em discussão. Alguém deseja? Com a palavra, a vereadora proponente, vereadora Érica Tanque. Tem a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, na verdade, eu passei essa manhã no hospital de campanha para saber como estava sendo o atendimento, visto que ouvi algumas reclamações referente a esse hospital de campanha. E notei algumas falhas, o secretário da Saúde estava presente, dei minha opinião a ele e foi aceita, não da parte técnica, mas na parte de atendimento. Um hospital extremamente limpo, estava extremamente limpo, tenho que dizer, muito bem mobiliado, e somente a parte ali da entrada realmente um pouco tumultuada devido ao grande número de pessoas. E comecei ali a tentar até ajudar, liguei ao secretário Marcelo Cog para que pudesse ser enviado algumas cadeiras, porque as pessoas estavam esperando na parte de fora e não estavam se acomodando todas nas cadeiras que tem dentro. E o Marcelo, depois, o secretário resolveu o problema, mandando algumas cadeiras que colocamos na parte de fora. Mas conversando ali com a população e depois trocando informações com o secretário, muitos casos as pessoas tinham vindo, por exemplo, de convênios da cidade. E isso me causou um pouco de estranheza. Até um caso onde um senhor foi em busca de atestado médico, porque informaram que esse hospital teria encaminhado para lá, para que lá fosse dado o atestado médico. E isso estava tumultuando um pouco também os serviços ali. Conversei até com o doutor Júlio, aqui antes na sala, referente a isso, e a ideia é que a Comissão de Saúde, que tenho certeza tem um entendimento grande na área e grande atenção com a saúde pública, faça esse acompanhamento para ver se essas normas que a Secretaria da Saúde solicitou que fossem tomadas nos hospitais particulares e realmente estão sendo. Tenho certeza que a parte da diretoria ou da administração podem não ter essa disposição de encaminhar os casos, mas está ocorrendo, talvez, pelos funcionários. Então, eu gostaria que essa comissão, que representa todos os vereadores na área da saúde, façam o acompanhamento e possam, assim, de uma maneira muito eficaz, ajudar também ao Poder Executivo para que dê o atendimento necessário e a nossa população tenha esse atendimento necessário nessa atual conjuntura que a cidade se encontra. É essa a intenção. Agradeço a todos os vereadores que auxiliaram na inversão de pauta para que a Comissão de Saúde possa exercer o seu papel e representando a todos os vereadores nesse caso da dengue. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. O requerimento 178 está em discussão. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Aloísio Andrade. Parabéns à vereadora Érica Tanque, senhor presidente, vereadores, o pessoal que nos acompanha, servidores municipal, né? Estão presentes, os guardas. Dizer que a Érica fez bem fazer esse requerimento e dizer da importância dos cuidados que nós temos que ter com as pessoas que estão ficando doentes em relação ao que se tange a dengue. Vereadora Érica Tanque, conte com o apoio da Comissão de Saúde, da qual eu faço parte junto, a vereadora Mayra, Lemão, enfim, o Luizinho, não é? E nós vamos cuidar, sim, fazer esse trabalho a partir de amanhã, se Deus quiser. Se a vereadora Mayra não puder, eu vou estar fazendo esse trabalho junto. Se o Lemão também puder fazer com a gente esse trabalho, então nós vamos fazer. Mas dizer assim, vereadora Érica, que eu acho muito importante o que você fez. Primeiro, porque o que eu vou dizer, independente de qualquer coisa, se a pessoa tem a suspeita que está doente e a suspeita é dengue, eu acho que nós não podemos ficar nessa questão que apenas um hospital tem que tratar do paciente. Senão, digamos que lá esteja 20, 30 pessoas e os outros hospitais. E a função, não é, da medicina, como é que fica? O hospital particular não pode mandar para o município, deve cuidar do seu hospital.
porque ele é um hospital também, realmente representa e tem os seus conveniados, é obrigação. E eu tenho visto aqui na cidade de Limeira, quantas e quantas pessoas que têm ido ao seu hospital lá, que realmente é conveniado, e de repente vem para o SUS. E muitos dizem ainda, olha, eu sou atendido melhor no SUS do que no tal determinado hospital. Não quero aqui citar as pessoas que já me procuraram e dizer da qualidade que está tendo o SUS. E nós temos que trabalhar para que realmente esses hospitais assumam o seu compromisso. A senhora fez bem, conte com a gente e convido a senhora para fazer parte também com a gente junto, tá bom? Muito obrigado. Requerimento 178 ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Jorge de Freitas. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, vereadora Érica, autora desse importante requerimento, conte também com esse vereador. E eu acho importante a Comissão de Saúde aqui da Câmara, que há muito tempo vem fazendo um trabalho realmente importantíssimo. Concordo também com o Aloysio disse com relação aos hospitais particulares. Eu acho que não é justo para aquelas pessoas que são atendidas pelo hospital do SUS, que não tem plano de saúde, dividir o mesmo espaço com aqueles que têm uma condição socioeconômica um pouco maior, que tem um plano de saúde. Então, os hospitais particulares, como disse o Aloysio, devem assumir essa responsabilidade. E quero dizer mais, vereador, eu acho importante esse requerimento e quero que essa comissão leve informações, leve reclamação, leve a indignação da população da nossa cidade. Indignação em todos os sentidos. Não contra a prefeitura, mas contra a maneira lenta que está sendo tratado esse assunto. Infelizmente, nós temos 60 pessoas na rua, numa cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que tem 384 bairros, uma cidade que tem 112 mil imóveis, excluindo os terrenos. É muito pouca gente, 60 pessoas na rua é pouquíssimo. Dessas 60 tem os motoristas, tem aqueles que carregam, são 40 pessoas que batem palma nas casas. Limeira é uma cidade gigante, urge a necessidade de colocar 300 pessoas na rua. Urge a necessidade do prefeito usar o plano de emergência, usar o estado de emergência que já foi decretado, que o governador do estado já decretou na sexta-feira, que precisa desse decreto, para contratar as pessoas sem concurso, sem licitação, de qualquer forma, urgentemente, para fazer uma varredura na cidade toda, e excepcionalmente naqueles 100 bairros mais atingidos. Além dessa varredura que precisa ser feita com grande quantidade de gente, precisa implementar o Disque Dengue. Milhares de pessoas estão ligando no 56, as moças do 56 atendem muito bem, dão toda a atenção, mas não tem a preparação necessária, não tem a sabedoria, o conhecimento, não tem a eficiência necessária para tratar especificamente da dengue. Então precisa necessariamente colocar um Disque Dengue. E outra coisa, os matos da nossa cidade precisam ser limpados com urgência. É incrível, eles esperam crescer o mato para limpar uma vez só por ano. Eu acho que só pode ser isso. A empresa recebe quase 20 milhões por ano para deixar a cidade no abandono no mato que está. Então, leve ao secretário, leve com toda certeza, eu sei que você é guerreiro, lutador, leve a indignação da população. E por causa da demora, por causa da lentidão. Pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecidas. Não podemos mais esperar. Urge a necessidade de eficiência, de rapidez nesse assunto. Obrigado, vereador. O requerimento 178 ainda está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Ronei Costa Martins. Obrigado, excelência. Eu concedo uma parte para a vereadora Érica Tanque. Muito obrigada, vereador Ronei. Na verdade, vereador Jorge, eu acredito realmente que há necessidade do aumento de contingente de agentes, mas o mais importante, eu ainda creio, é que nós precisamos de pelo menos 90 mil agentes, cada um em cada casa. Eu acho que eu faço essa colocação porque esses dias tive um problema na minha casa. Eu tive um problema de vazamento pela calha, a boia da caixa d'água teve um problema, chamei uma pessoa, resolveu, 5 dias depois, realmente voltou o problema, essa pessoa não pôde retornar e veio um outro senhor me atender e disse que a minha caixa tinha sido deixada aberta.
Realmente, durante 5 dias depois do concerto, essa caixa permaneceu aberta e eu não tenho acesso a ver isso. Então, realmente, nós acabamos tendo uma grande preocupação e precisamos. Com essas constantes chuvas, graças a Deus que estamos tendo, de um lado, por causa da crise hídrica. Outra, temos que lembrar e tratar como escovar os dentes de manhã, uma coisa que já está automático, que a gente faça a vistoria nas nossas casas. Muitas vezes a gente sai e esquece que choveu no dia anterior e que, por exemplo, pode ter o vizinho jogado uma tampinha e aquilo virar um criadouro. Então, na verdade, uma preocupação muito grande. Nós precisamos de mais agentes, realmente precisamos, mas precisamos uma quantidade muito maior do que 300. Na verdade, precisamos que a prefeitura possa fazer esse 300, mas nós precisamos de 90 mil, um em cada residência. Realmente, referente ao mato, também tenho tido muitas reclamações, embora, na verdade, não seja o mato o causador da dengue, mas sim o ato humano da pessoa, por exemplo, jogar o lixo no mato e a gente não ter noção do que está dentro do mato. Mas continua sendo um problema ainda das nossas atitudes. E não digo que sou perfeita, não sou, também cometo falhas. Nós precisamos criar um costume de pensar referente à dengue. Todos sabemos que temos que tomar atitudes em casa, mas muitas vezes achamos que isso não vai acontecer dentro da nossa residência. E é ali que mora também o grande perigo, já que 90% dos focos são encontrados dentro das residências. Muito obrigado pela colocação, vereador, e muito obrigado, Ronei, pelo aparte concedido. Muito obrigada. Na verdade, senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos acompanham aqui no plenário, também pelos meios de comunicação, saudação especial aos companheiros da Guarda Municipal, aos amigos da APOESP, do Sindicato Combativo, dos professores, especial deferência ao Fábio de Moraes, vice-presidente da APOESP, do maior sindicato da América Latina, e demais cidadãos que estão aqui, com alegria os recebemos a todos. Eu pedi a palavra por 2 questões. A primeira era porque eu sabia que a vereadora Érica desejaria uma parte. A outra é para dizer ao vereador Jorge que é de fato, vereador, Vossa Excelência tem razão nas ponderações, a sociedade toda precisa se mobilizar, e eu diria que a responsabilidade por esta epidemia que vive a nossa cidade, ela deve ser compartilhada, metade do poder público, da prefeitura e metade da sociedade. Portanto, nós não podemos isentar o poder público de sua responsabilidade. Entretanto, ele sozinho pouco conseguirá fazer. Será de fato necessária uma força-tarefa na qual todo cidadão deverá assumir para si a condição de soldado nesta batalha. E eu queria apenas fazer uma pequena correção. Eu tive, vereador Jorge, na segunda-feira, a informação da quantidade de agentes que estão na cidade atuando. Não são 60, são 70 agentes de endemias, mais 50 agentes comunitários de saúde. Portanto, nós temos 120 agentes na cidade. Mas eu concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que é pouco. É pouco. Precisamos de mais. Só precisamos corrigir a informação, porque não tem 60 na cidade. São 120 na rua fazendo as abordagens. Mas eu diria que este número de fato precisa aumentar e que cada cidadão, todos nós, precisamos assumir a nossa responsabilidade nesta luta para liquidar a questão da dengue. Vale a pena dizer que países tão criticados como, por exemplo, a nossa irmã latino-americana, Cuba, extinguiu a dengue com uma política pública de saúde bastante eficiente. Então vale a pena nós olharmos para exemplos dos nossos irmãos latino-americanos que por vezes são muito criticados por nós brasileiros, mas que exemplos, tal como os dos nossos irmãos cubanos que estão aqui atuando na medicina em Limeira, exemplos como estes devem ser por nós copiados. O que será que eles fizeram lá para erradicar a dengue naquele país? Um país tropical, com todos os problemas sociais, um país com dificuldade, conseguiu erradicar esta doença que afeta a todos nós. Feita esta ponderação e feita a correção dos 120 agentes, eu encerro meu pronunciamento aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Uma questão de ordem ao vereador
Eu quero discutir o requerimento. Desculpa, senhor. Corrigindo, o vereador Zé Damix tem a palavra para discutir o requerimento 178. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, discutir o requerimento não. Vou anunciar que foi protocolado nesse exato momento um requerimento com 7 assinaturas, abrindo uma CPI da dengue. Os números que a prefeitura diz para a gente que tem pessoas com dengue na cidade, não condiz com as informações que chegam diariamente na rádio. A gente passa na frente dos hospitais, Unimed, Medical, Santa Casa, Humanitária, é um negócio absurdo de número de pessoas. Hoje eu estive também, vereadora Érica Tanque, no hospital de campanha, na parte da tarde. Conversei com a Magda, que é responsável pelas enfermeiras. Ontem tinham 4 enfermeiras trabalhando no local, hoje só tinham 2. Ontem foram 202 pessoas atendidas. Dessas 202 pessoas atendidas, cerca de 198 estavam com dengue. Então, aí vem números para a gente, 1.500, 1.600. Na terça-feira, foi ontem, demorava-se 5 horas para ser atendido na Unimed. 5 horas para ser atendido na Unimed. E todas as pessoas, praticamente todo mundo com dengue. Então, que números são esses que a prefeitura diz, 1.500, 2.000? Pelos cálculos que se faz, médicos, a gente conversa com alguns médicos, se diz que Limeira hoje tem mais de 10 mil pessoas com dengue. Você conversa com pessoas na rua, toda pessoa tem um familiar com dengue. Então, a gente pediu a abertura dessa CPI para ver esse caso, para ver o que foi feito de verdade para combater a dengue aqui na cidade de Limeira. Para combater a dengue. O secretário Luizinho, do PT, secretário de Saúde, ele disse várias vezes que em outubro ele sabia que ia ter uma epidemia. Mas daí ele disse também, na rádio que eu trabalho, a Rádio Mix, que no dia 5 de janeiro começou o trabalho, o combate à dengue. Mas se ele sabia em outubro, por que ele começou em 5 de janeiro? Por que não foi feito um trabalho nos meses de outubro, novembro, dezembro, continuando isso aí? Eu disse que há cerca de 40 dias, 30 dias, eu fui na central de zoonoses, participar de uma reunião com o Luizinho, tinham 14 viaturas do combate à dengue paradas, 2 horas da tarde. Daí ele disse que a turma ia almoçar, mas 14 viaturas paradas 2 horas da tarde? O mato que está na cidade, ele diz o seguinte, que mato não traz dengue. Mas tem uma tampinha lá que pode ser um criador de dengue, o mosquito da dengue. Então, como a cidade está uma sujeira, está um matagal. O prefeito deu uma entrevista na emissora que eu trabalho e disse que na segunda-feira passada iam aumentar 50% o número a equipe que ia fazer o corte do mato. Ia passar de 4 para 6. Além da Vista Alegre e o Morro Azul, aonde tem outra equipe trabalhando? Onde tem equipe trabalhando? Todo mundo reclama de mato alto. Não é culpa da prefeitura? Não sei. Todo mundo sabe que janeiro é o mês que cresce mato, que vai chover. Deveria começar desde janeiro o mato alto. Agora só serve para falar que o povo de Limeira que é culpado por causa da dengue. Que a população é culpada porque não abre, não fecha. É tudo o povo de Limeira. Será que foi feito o trabalho que deveria ser feito pela Prefeitura Municipal de Limeira? Em 2013 teve uma CPI da dengue, mas tinha sido feito o trabalho. Foi feito o trabalho. Se teve superfaturamento, se não teve é outro problema, mas foi feito. E hoje? De vez em quando você vem falar que teve um mutirão no Nossa Senhora das Dores, outro mutirão no Nossa Senhora do Amparo. E aí? Um sábado faz um carnaval. E a cidade desse jeito? É praticamente estado de calamidade pública. A prefeitura pediu que o cara que tivesse dengue ficasse 7 dias em casa, que os médicos dessem um atestado médico.
daqui a pouco não tem ninguém trabalhando. É uma calamidade pública porque a parte financeira também conta. Agora, a respeito desse requerimento que Vossa Excelência fez. Hoje eu conversava com algumas pessoas lá do hospital e também na Unimed. Conversei com algumas pessoas. E a Unimed está mandando gente para o hospital. Mas não estão comportando gente lá. Aonde que vai esse número de pessoas? Então eu gostaria, este requerimento, pedindo uma CPI, para a gente averiguar, para a gente ver, será que são feitas verdadeiramente notificadas as pessoas que têm dengue? Será? Então eu queria agradecer, antes da parte da nova vereadora, queria agradecer a assinatura do José Couto de Jesus, do André Henrique da Silva, do Jorge de Freitas, do José Eduardo Monteiro Júnior, do Júlio César Pereira dos Santos e do Luiz Fernando Silveira, que assinaram esse requerimento, abrindo a CPI da dengue. Uma parte para a vereadora Érica Tanque. Muito obrigado, vereador. Na verdade, sei da preocupação sua, Zé da Mix, com a população de Limeira, é claro, todos aqui temos. Vou passar algumas informações assim que eu tenho para que a gente possa discutir, é uma contribuição, na verdade. Por exemplo, ontem realmente deveria ter um número até maior, e eu entendo às vezes o que a própria equipe da Secretaria da Saúde, como as equipes também dos hospitais, estão quase que dobrando a carga, tentando auxiliar nessa época difícil. E ontem, realmente, os postos de saúde estavam fechados, só os 5 PAs funcionando nesse atendimento. Hoje, a partir do meio-dia, todos os postos estão atendendo e fazendo a coleta de sangue exatamente e atendendo da mesma maneira como o hospital lá. Na verdade, o pessoal tem colocado lá como um ponto de referência, onde só lá se vai ter a dengue. Não, é mais um ponto de atendimento. Não é que todas as pessoas com dengue devem convergir para lá. Não é essa a ideia da criação do hospital de campanha. É mais um local onde se pode buscar a parte de hidratação. Notificação, Zé, sempre foi um problema. Na verdade, a notificação vem depois de comprovado e são aí parte dos hospitais, dos consultórios médicos, essa parte de notificação. Então, a vigilância, na verdade, tem o número concreto daqueles casos já confirmados. Estamos, eu perguntei isso e hoje perguntei referente a isso, ainda estamos com os dados de sexta-feira, antes do Carnaval, e serão computados hoje à noite ou amanhã de manhã, que teremos o número oficial. Todas as pessoas que entram com o sintoma da dengue estão sendo tratadas como se já estivessem com dengue. Confirmado ou não, elas são tratadas porque esse é o protocolo. Necessita esse tratamento, porque não pode se esperar. Quanto ao caso de ficar realmente 7 dias em casa, esse também é o protocolo. Na verdade, as pessoas acabam podendo contaminar outros mosquitos, então a recomendação realmente é que as empresas aceitem um atestado e eles não vão comprovar primeiro se estão com dengue, porque daí eles já passaram da fase de estar contaminando os mosquitos. Então, eles ficam virados realmente para que permaneçam em casa, com muito cuidado também com os familiares, usando o repelente certo, que deve ter um dos 3 componentes que o Ministério da Saúde recomenda, para que tenha eficácia. Então, a preocupação é exatamente para que a pessoa doente, que às vezes não está com os sintomas tão elevados, possam transmitir para outros mosquitos e assim contaminar maior número de pessoas. Então, é uma medida que deve realmente ser tomada, essa dos 7 dias, para que a gente tenha uma tentativa de conter mais essa epidemia que, infelizmente, nossa cidade está sofrendo. Eu acho que e pela informação, hoje até do secretário, que a gente pode até verificar se é verdade,
o pessoal que está fazendo a nebulização de casa em casa tem um número 3 vezes maiores do que o contratado pela outra, por aquela firma que foi contratada. Realmente a gente tem que ver. Infelizmente, eles só matam os alados, os que estão voando, e não tem ação sobre aqueles que vão eclodir ainda. E esse é um grande número. Cada dia pode se matar um tanto e mais eclodem e acabam tendo mais alados. Então, essa é a minha contribuição com o seu questionamento. Muito obrigada, vereador. Contraparte. Contraparte. Pois não. É rapidinho. Só para contribuir, vereadora Érica, o requerimento de Vossa Excelência, também com a fala do vereador Zé Damix, e com o que o vereador Ronei falou sobre a questão do doente ficar em casa, né? O princípio do sucesso em Cuba, da dengue ter sido extinta, foi o isolamento dos doentes. Lá, além de todo o cuidado que é necessário nesse caso, o isolamento dos doentes contribuiu definitivamente para que a dengue fosse erradicada lá em Cuba. Só para esse lembrete aí. Só para terminar, a vereadora Érica Tanque, eu vi o trabalho redobrado dos funcionários do hospital de campanha. Cheguei às 3 horas da tarde, essa Magda, eu interrompi o almoço, que ela estava no Marmitex, 3 horas da tarde, interrompi o almoço para conversar, ela interrompeu para conversar comigo. Então, a gente sabe o trabalho que está sendo feito. A respeito dos 7 dias, não que eu disse que eu sou contra, eu estou dizendo que o número de pessoas que é muito grande. Isso vai afetar a economia da cidade. Isso daí que eu disse, se é a favor ou contra, eu sou a favor que tem que proteger quem está com a dengue. Pois não, doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares, só para completar a questão do atestado, o atestado, uma vez emitido, um atestado oficial por um médico, empresa nenhuma pode contestar. Eu tenho uma funcionária que teve dengue, moradora do Parque Nossa Senhora das Dores. Aliás, lá é um ponto que está dos que mais estão infestados pelo mosquito na nossa cidade. Ela ficou 10 dias em casa e não tem o que contestar, não tem jeito. E outra, tratamento de dengue é analgésico, repouso e água, mais nada. Água via oral, quanto mais tomar, melhor é. Como se previne? Busca ativa, trabalho da prefeitura, o que não foi feito. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, senhor presidente. Péssima parte. Posso discutir? Para discutir o requerimento 178, vereador André Henrique da Silva. Milton. Boa noite a todos, pares. Boa noite a todos aqui presentes. Realmente, eu quero aproveitar a discussão do Zé Damix a respeito de Mato Alto, que tem vasilha, tem tampinha, tem, né, garrafa PET, que seja, tudo que acumula água, né? Às vezes até pneu tem no meio do mato, né? Mato mesmo. Realmente a gente sabe que o mato ele esconde o que tem ali, né? Então eu fiz um requerimento também, requerimento 184, que a Forti, que é a prefeitura, ela cobra da Forti contratar mais funcionários por um período de 40 dias para fazer a capinação e limpeza na cidade. Principalmente agora no momento que a gente está numa epidemia. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, que realmente a gente está vendo que o negócio está bravo. Ou o mosquitinho, viu? Não sei de onde ele veio, se veio do inferno ou do... Não sei, é um mosquitinho praguento. Eu nunca tive tanto ódio de um mosquito igual essa da dengue aí, principalmente matando pessoas, né? Gente, lamentável acontecer tudo o que está acontecendo aí, né? Como a gente viu aí, poderia ter sido evitado, devia ter feito uma pré-prevenção, que seja 5 meses antes, que seja 1 ano antes, que a Forti, se ela tivesse 50, 100, 200 funcionários, que contratasse o dobro. Então, a gente está pedindo aí essa emergência no máximo aí, né, para diminuir. Opa, pode... Um contraparte, vereador? Opa, sim. Na verdade, até pesquisando, vereador,
veio, infelizmente, junto com os navios negreiros, que fizeram tão mal à população negra, trazendo como os escravos, também nos trouxeram o Aedes, e sendo o primeiro caso em Recife, que era febre amarela, e depois a dengue. Aonde eu consegui chegar na pesquisa que pude fazer. Mas realmente veio e se desenvolveu de maneira muito... Encontrou um ambiente aqui, um clima tropical, temperatura certa, realmente para se desenvolver em nosso país. Muito obrigada pela parte. É realmente preocupante. A gente tem visto aí que até na Bíblia tem as pragas, né? 7 pragas que fala, né? 7 pragas do Egito. Não sei o que está acontecendo, viu? Né? Limeira tem mais mosquito que em São Paulo, Campinas. Acho que tem que chegar, e depois eu vou discutir um outro requerimento aqui, que dá para a gente evitar, que dá para diminuir, se possível, aí até quase mais de 50% dá para matar esse mosquito. Tudo tem um jeitinho. Antes que morre mais um. Pelo amor de meu Jesus, dá para evitar. Requerimento 178 ainda está em discussão. Com a palavra a vereadora e doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, essa discussão da dengue, eu senti ela na pele, né? Meu filho, como eu postei na rede social, meu filho teve internado com complicações da dengue, teve alta na sexta-feira, chegou com risco de vida. Inclusive, acabei de receber os exames dele agora, ainda não estão, os exames de controle dele ainda não estão bem. Do ponto de vista político, nós somos muito cobrados, e temos que fazer realmente a nossa parte, tá? A gente sabe que, assim, que como toda epidemia, né, toda essa questão como foi falada, concordo, faço das palavras do Zé as minhas palavras, na questão da prevenção, na questão como foi antes, se já vinha anunciado, né? Então, toda essa questão da gestão, da gente ver, eu acho que falta discutir, trazer, volto a falar mais uma vez, trazer aqui para a discussão, nós aqui da casa, que atitude tomar, junta, chama a gente, nós vereadores, vamos tomar parte, porque às vezes a gente fica sabendo que, por exemplo, o Hospital da Campanha, eu fiquei sabendo na quinta-feira que ele ia ser aberto, porque eu liguei para o secretário, fiz um ofício, não fiz nenhuma indicação, preocupada na questão do carnaval, quando eu vi o que ia abrir, o que ia fechar, fazendo um pedido a ele de que os postos de saúde não ficassem fechados, porque vinha esse feriado do carnaval que só ia reabrir na quarta-feira. Aí ele falou, não, fica tranquila, porque os postos de saúde, vai continuar os centros de saúde, os pronto atendimentos, e vai ser aberto o hospital de campanha no sábado, com a precisão de atender 400 pessoas por dia. Tudo bem, achei extremamente correta a atitude, né? A questão, mas sempre apagando fogo. Né? Então, assim, e pelo menos eu não estava sabendo disso, ia ser ainda anunciado na sexta-feira. Então, acho que essas coisas, elas não podem ser anunciadas no dia, antes, e eu acho que nós temos que fazer parte dessas decisões da prefeitura. Eu acho que a prefeitura, o secretário, eu acho que posso estar enganada do ponto de vista político, mas eu acho que nós temos que fazer parte de algumas decisões, sim. Né? Ideias, sugestões, na prática, eu acho que nós temos que ser chamados, independente da questão de partido, e temos que fazer parte dessas sugestões e dessas atitudes, principalmente numa calamidade dessa, como está acontecendo na nossa cidade, que infelizmente a gente tem que pensar que pode piorar. Infelizmente. Uma parte depois, vereadora. Pois que eu não estou conseguindo fazer. A gente... pode falar, Érica. Vereadora Mayra, sabendo do grande amor que tem pela saúde pública, por isso mesmo quis envolver a comissão de saúde, a qual eu não faço parte mais, infelizmente, mas sei que essa comissão há de participar de forma efetiva, então é por isso que trouxe realmente essa, e pelo que conversei referente ao secretário, essa ideia nasceu da necessidade e teve um prazo muito curto de preparação e montaram em tempo recorde esse hospital. Aliás, não sei se a senhora já foi lá, mas vá com a comissão, porque realmente achei assim muito bonito, fora o problema ali logo na entrada da divisão dos serviços, um local muito
muito bonito, muito preparado, com os materiais novos, o pessoal do SAMU trabalhando ali dentro com toda a parte de recursos para um caso de emergência. Conversei até com a coordenadora, realmente muito, gostei não entendo muito da parte técnica, tenho certeza que a senhora tem um conhecimento muito maior que o meu nessa parte, mas o que vi, gostei, embora não tenha gostado de ver tantas pessoas com aqueles sintomas lá. Mas por isso, realmente, que trouxe esse caso à Comissão de Saúde, porque confio no trabalho da senhora como presidente dessa comissão e de todos os membros, e como assim todos dessa casa. Muito obrigada, vereadora. Pois não. É justamente isso que, assim, não tem o que discutir, que no momento agora, realmente, a atitude foi perfeita, vamos dizer assim, o hospital da campanha, de fazer, mas eu acho que a crítica fica, que é sempre apagando incêndio. Isso que não pode, porque assim, estamos tentando apagar o incêndio, o hospital foi criado, mas a gente tem que pensar, como você falou, que os números não saíram porque ainda não foram contabilizados, até de acordo por causa do carnaval, da questão dos exames e tudo. Mas o que vamos fazer? Já está sendo pensado, porque isso pode piorar mais, muito mais. Né? Então, fazer parte dessa discussão, desse pensar agora, que a gente tem que fazer parte disso. Tem que nos chamar para a gente fazer parte dessa discussão. Né? Senão, tudo bem que veio o carnaval, atrapalhou, veio o feriado, parou, cada um foi para um lugar, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar fora da discussão. Né? Toda Câmara, independente, só um minuto, Júlio, né? Independente de fazer ou não fazer parte da Comissão da Saúde. Né? O Raul teve a experiência dele, o Júlio é médico, você, como já participou da secretaria, outras pessoas que estão correndo o bairro, ou seja, volto a dizer, nós temos que fazer parte da maioria das ações do município como um todo. A gente não pode ficar sabendo quando a coisa vai funcionar. Não, a gente tem que fazer parte dessa discussão. Uma parte, Júlio, pois não. Obrigado pela parte, vereador, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu acho que é importante o que Vossa Excelência está colocando, mesmo porque o vereador é o elo mais próximo da população. E o que está acontecendo com Vossa Excelência, como tenho certeza com qualquer outro vereador? Cobrança e muito grande em cima disso. E como Vossa Excelência está colocando, só se providencia depois de que ocorre alguma coisa, como ocorreu no hospital, esse hospital da dengue. Primeiro morreu uma paciente lá, não era de dengue, era de infarto agudo do miocárdio, mas não se tinha equipamentos necessários para se atender uma emergência, que tem que ter. Agora, existe lá, o SAMU foi para lá. Então, quer dizer, primeiro, quando se fala em hospital, você tem que, a tarja lá, o hospital, já necessita, primeiro, ter pessoa capacitada para atender não só a dengue, mas sim qualquer outra urgência que vai aparecer lá. Quando está aberta uma porta, a porta é obrigada a atender. Os hospitais como Medical, Unimed e Humanitária e a própria Santa Casa, elas têm, quem está falando que ela não está atendendo, não sabe o que está falando, porque a Unimed, por exemplo, ela atende com 2 clínicos mais 1 na retaguarda. São 3 clínicos. Aumentou. São 3 clínicos mais 1 na retaguarda. A Medical é da mesma forma. Santa Casa do mesmo jeito e Humanitária do mesmo jeito. Aumentou-se o contingente de atendimento médico. Para quê? Pela demanda. O que o vereador Zé Roberto falou na questão